Beleza, pessoal. FAQ lucidez. Opa. Mais lucidez na sua A vida. gente vai fazer um sloganzinho pedir pro Gus fazer uma animação. Cadê o chimpanzé? Uma girafa. Cadê o chimpanzé? É uma girafa. Os caras sentaram em cima do chimpanzé. De manhã era carneiro, O agora carneiro. chimpanzé, girafa. Beleza, vamos mais um FAQ no trânsito. O FAQ automotivo. O nome devia ser FAQ no trânsito. FAQ no... Pô, legal, cara. FAQ lucidez no trânsito. Só no trânsito. Só seja lúcido no trânsito. São Paulo. Vamos lá, temos perguntas, 2 perguntas. Eu não consigo entrar ali porque tá tudo Entra. groselhadinho. Vai deixar, eu não consigo enxergar. Beleza, próxima, vai, manda bala. Perguntas. Os membros da sua família sempre foram vinculados a você, tipo karma. A partir de que momento isso se estabeleceu? Teve que haver um princípio para esse vínculo. Legal, manda bala, Murilão. Mas, tipo, pelo que eu entendi é assim, você tem a sua família estipulada hoje, então você sempre teve um tipo de vínculo a ela, você sempre teve uma ligação aos membros dessa família. Seu pai já pode ser seu irmão, seu filho, sua avó, sua tia, seu cachorro, a porra toda. Então, tipo, teve que haver um princípio pra isso. Então, na minha cabeça, tipo, quando a gente veio pra Terra, em algum momento, não existia esse vínculo. Por exemplo, pode ser que existia vínculo em outros planetas, mas houve um princípio em que não havia esse vínculo. Não havia vínculo entre você e nenhuma outra pessoa. Então teve que ter um início pra isso. Mas na minha cabeça isso é bem claro. Tipo, a partir do momento da criação, a gente foi evoluindo, virou homem. A partir do momento que virou homem, você não tinha vínculo com ninguém. Você vai criar esse vínculo a partir da sua primeira vida. Certo? Sim, faz coerência. Assim, nós não temos essa questão de... É tudo uma questão de aprendizado. Então, a família... nós reencarnamos em grupos, por quê? Por causa dos vínculos kármicos. Enquanto a gente tiver essa necessidade, a gente precisa resgatar isso com as pessoas que muitas vezes nós ferimos, nós fizemos mal. Só que a partir do momento que um dos espíritos começa a evoluir mais rápido, ele vai seguir o caminho dele, e a partir do momento que ele não tiver mais essa questão kármica de reencarnar junto, ele vai reencarnar com outra pessoa. Então, olha que interessante. Muitas vezes, uma mesma família reencarnam espíritos mais atrasados. Por quê? Se a família ela tem uma condição melhor de ajudar o espírito a ser guiado, a andar no caminho correto, então esse espírito pode cair ali para que uma família mais estruturada, de um grupo mais espiritualizado, consiga ajudá-la a evoluir. Da mesma forma que o contrário, né? Por exemplo, muitas vezes um espírito mais evoluído cai em uma família que não é tanto, para também fazer a mesma coisa. Então não tem essa necessidade absurda aí de esse vínculo eterno, não. É tudo aprendizado. Manda bala. Por isso então que, por exemplo, às vezes você tem uma família super bem estruturada, você tem com uma condição social e intelectual boa, e de repente nasce, eles vêm a ter um filho que dá muito trabalho com droga, por exemplo, ou ele vem a ser deficiente, algum tipo de deficiência, para que ele possa ser ajudado, por exemplo. Isso é que assim, primeiro, não existem regras, a coisa é tão complexa e pode acontecer tudo isso. Na verdade, você pode ter um vínculo com alguns espíritos por um tempo, e conforme a família ou as pessoas envolvidas vão evoluindo em taxas, né, diferentes, elas podem se separar, terem experiências e depois se juntar de novo. Até por já terem passado um tempo junto. Então, quando isso, assim, é extremamente lógico essa questão, porque nessa família que acaba tendo um espírito assim mais complicado, isso pode, quer dizer, é natural que seja para ajudar esse espírito. Porque o que acontece? Se o espírito já tem tendências negativas, vem para uma família que não tem estrutura, é muito provável que isso catalise as tendências negativas do espírito, né? Então, a família vai tender a ajudar. E a mesma coisa ao contrário. Às vezes, uma família que tem uma certa situação, encarnam espíritos
que podem ser de outras ordens, assim, que não tenham relação com a família, ou, por exemplo, se estiveram com a família, o espírito evoluiu mais rápido, e ele quer voltar para os retardatários, para ele ajudar os retardatários. Porque ele quer que todo mundo evolua, mas entre alguém espíritos que já foram da família dele, é provável que ele priorize esses espíritos para resgatá-los, né? Então tudo isso acontece junto, não tem uma regra. A questão é sempre para aprender e sempre propiciar a melhor condição para o espírito se desenvolver. Então, você falou esse negócio de não ter regra. Eu achei legal porque já é até uma resposta, porque o Pacato tinha falado, às vezes o espírito meio involuído, né, digamos assim, nasce numa família já com condição financeira legal. Esse negócio de condição financeira não tem absolutamente ligação nenhuma, né? Eu acho que assim, eu sei, mas às vezes um espírito vem com uma condição financeira boa, que ele vem para cá, vai ter uma condição financeira boa para, em forma de, digamos assim, um teste para ele, de repente, utilizar isso de uma maneira fazer caridade, enfim, em vez de ficar usando só os recursos financeiros para si próprio comprar barco, blá blá blá, entende? Mas pode ser. Não, sim, achei bem observado, bem colocado a observação do Júlio. Mas eu quis dizer assim, a situação financeira, eu só quis colocá-la como uma forma de enfatizar a estabilidade da família, mas ao mesmo tempo eu coloquei também a questão financeira, a questão emocional, uma boa condição intelectual, por exemplo, tem mais coisas, mas foi bem colocado de qualquer forma. Mas a condição financeira, na maioria das vezes é uma prova, mas não necessariamente pode ser uma prova. Nesse caso, por exemplo, vem uma criança deficiente. Ele vai vir para testar isso, só que ele precisa estar em uma família, em uma condição financeira que ajude. Entendeu? Pode ser que não esteja, mas é uma regalia, é um auxílio para ele. Então a condição financeira não é somente uma prova para aqueles que têm muito dinheiro. Esse filho pode entrar numa família com uma condição financeira boa e para ter um auxílio exatamente do que ele não teria, por exemplo, sei lá, síndrome de Down, por exemplo. É foda para uma família pobre. Às vezes ele entra nessa família mais rica para ter um auxílio de conseguir viver com isso, entendeu? Não, ok, perfeito, concordo com o que você está dizendo. Eu não quis, em algum momento, dizer que todo mundo que vem com uma condição financeira boa vai estar sendo testado para isso, até mesmo porque dá a entender que todo mundo que é espírita tem que ser pobre, ou então se ele tiver dinheiro ele tem que sair distribuindo para todo mundo. Não é bem isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que assim, a gente está aqui na Terra, a gente tem que correr atrás de ser independente financeiramente, até mesmo porque a gente, né, precisa passar por essa vida aqui, e independente financeiramente para fazer caridade, fazer ajuda, vai de repente auxiliar um filho que você vai ter, um sobrinho que vai nascer, mas é exatamente isso, eu não quis dizer. É que o dinheiro é uma das piores provações, é uma das mais difíceis, porque se o cara ele nasce numa família pobre, o fato dele não ter essa liberdade, porque o dinheiro ele traz muito isso, ele catalisa o livre-arbítrio. O cara é mais livre porque tudo é muito mais fácil de realizar. E isso gera uma facilidade dele cometer, né, dele cair, na verdade. Então é uma das piores provas. Mas no âmbito da questão que ele está perguntando, a partir de que momento isso se estabeleceu, nós somos eternos, mas nós não somos infinitos, diferente de Deus. Diferente de Deus, nós tivemos um princípio. Então, como nós tivemos um princípio, nós tivemos uma primeira vida, uma primeira encarnação como homem. E eu imagino que a partir dessa primeira encarnação como homem, a gente passou a criar esses vínculos, certo? Sim, sim. Com certeza. Na verdade, quando você começa, imagina, você é muito bruto, né? Quando você está já na fase humana, você é muito bruto. Você tem um deles é o desejo sexual. Você vai fazer de tudo para sanar esse desejo sexual, independente da outra pessoa. Então você vai cometer facilmente vários estupros e tal, por causa da sua brutalidade. Falando daquela mais antiga. Então isso aí já começa a ter toda essa cadeia essa relação. Lógico que num nível de responsabilidade muito menor por causa da ignorância, Sim. né?
Mas tudo isso aí já Você vai. já começa a criar os seus Está karmas. se relacionando, está fazendo esses vínculos. Tanto para as boas plantações como para as ruins, né? Sim. Segunda pergunta. Segunda pergunta. Temos várias reencarnações. Então, terei várias mães diferentes. No plano espiritual, eu irei reencontrar todas essas mães sempre que eu retornar para lá? Não, todas as mães do plano espiritual viram pais. Então você tem o dobro de pais. Então, se elas tiverem bigode, elas são pais. Exato. Entendi. Muito bom. Assim, todas... Não, porque provavelmente ao tempo que você está desencarnando, algumas delas estão reencarnando, e os tempos que elas permanecem no plano espiritual, nós na Terra, ou nós no espiritual e elas na Terra, são diferentes. Você pode morrer com 12 anos e ela viver 60, entendeu? Então, por essa questão, já você não reencontraria todas, certo? Isso. Uma outra questão interessante é o seguinte: quando você desencarna, dependendo do teu nível de espiritualização, você, principalmente, se você tiver um bom nível de espiritualização, você já não vai lembrar das vidas passadas. Então você não vai lembrar da sua mãe na vida anterior de uma forma rápida assim. Tudo isso você não lembra. Quando você está no plano espiritual, depois de você passar aquela perturbação que todo mundo tem quando desencarna, em graus diferentes, né? Você não vai lembrar da sua vida passada. Não acontece assim. Essa rememorização, ela muitas vezes é facilitada pelos outros amigos espirituais lá quando tem um propósito. É tudo questão, assim, tudo é para a consciência evoluir, tudo. Se não existir um propósito para você lembrar da tua vida passada, ninguém vai te auxiliar nisso. Muito menos vão fazer por curiosidade. Mas isso até um certo momento, né? Vai chegar um momento em que você vai ter Assim, lembrança de tudo. Quando você se elevar muito, Sim. já tiver muito desmaterializado, essas rememorizações vão ser facilitadas por você mesmo. Mas quando nós desencarnarmos, nós não vamos... primeiro porque nós não conseguimos pelo nosso nível material ainda, né, de vínculo com a matéria. E os seres que conseguem catalisar isso, deixar a coisa mais... Eles só vão fazer se existir um propósito para você melhorar. Se não, então você não vai lembrar das suas outras mães. Você vai lembrar da sua mãe agora e talvez, dependendo se houver necessidade, da sua mãe anterior. Até para entender como são as cadeias kármicas que estão na sua família e tal. Mas você não vai lembrar das outras, assim, das 10, 20 mães. Mas o principal é o seguinte: mãe, filho, namorado, amigo, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma porcaria. Entendeu? É tudo igual. E assim, tanto que o que foi irmão seu pode ter sido sua mulher, ou pode ter sido seu filho. É tudo uma coisa que deixa patente essa questão do gênero ser totalmente, do gênero e do parentesco familiar, ser totalmente apenas uma necessidade na matéria. Mas acho que é essa a ideia. O que você achou, Julião? Engoliu? Te enganei? Enganei? Você tá me enganando? Não. Então não. Você quer falar alguma coisa aí? Querem falar mais alguma coisa, seus fofos? Eu tenho uma pergunta adjacente. Você tem uma pergunta adjacente? Uma pergunta relacionada ao tema aí. Vamos lá. Tá ligado? Uma mãe, um espírito que encarna como mãe, ele é necessariamente um espírito mais elevado, capacitado a receber a condição de mãe, que é uma condição, no meu entender, pelo menos, um pouco mais especial, por conta da importância que ela representa, ou ele é necessariamente o oposto, ele é um espírito um pouco mais incapacitado, que necessita passar pela condição de mãe para se elevar? Tanto um quanto o outro. Muitas vezes, no nosso lar, tem a mãe do André Luiz, o pai do André Luiz está no umbral ainda. Ficou no umbral, ele tem um vínculo com duas outras mulheres, um vínculo bem, acho que é bem sexual, bem essa questão, ele não consegue se desapegar disso. E no momento que ele se desapega um pouco, e parece que elas também dão uma aliviada, ele começa a se questionar algumas coisas, no umbral isso. Já depois de muito tempo, do André Luiz já está conseguindo evoluir bastante e se entrosar lá no nosso lar. A mãe dele, que já está numa esfera bem superior, não precisaria encarnar nessa matéria tão densa assim,
que ela faz? Ela vai reencarnar de novo, para conhecer ele de novo, e para essas duas mulheres, no caso, espirituais, né, do gênero feminino, que tinham um caso com ele na Terra e tem essa questão, para vir como filha deles. Nesse caso, ela era mais evoluída e vai ter as duas filhas como filhas, né? Vai ter para ajudar toda a família, tanto o marido, que ainda não conseguiu se desprender, como as meninas. Só que existem outros casos de mães totalmente degeneradas que não conseguem nem cuidar do filho, que o abandonam. Então, não existe regra também aí. Tudo uma questão de oportunidade da melhor configuração para os espíritos catalisarem a evolução. É uma necessidade do momento. Tipo, você tem um espírito... Assim, muitas vezes, no caso, o filho, isso é muito comum, acaba ajudando muito os pais, pela forma diferente de sentir a realidade. Então, assim, quantos pais não olham, quanto aprenderam com os filhos, não só pela questão física de ter um filho, mas pelos ensinamentos de um espírito mais sensível. Então não existe regra também, não existe regra nenhuma, a não ser que tudo evolui, né, que as regras, as leis, né. Tirando isso, cara, é tudo uma questão de oportunidade, de melhor configuração para a evolução. E que o FAQ é legal. E aí, gostou? Legal, obrigado. Mais alguma coisa? Dúvidas? Fechado? Galera, valeu. Valeu. Final do FAQ Lucidez. Mais lucidez para você, é isso? Eu estou errando agora. Sei lá, a gente tem que bolar um slogan. É. Falar com uma agência de Dúvidas, marketing. faclucidez@gmail.com. Um beijo na bunda e até a E um abraço por próxima. trás.